Hoje, encontro super especial com a minha convidada, Simone. Não sei se, né, você quer se apresentar como seu nome espiritual, mas se apresenta um pouco para a gente, conta um pouco de você. Quem é você? Com o que você trabalha? Com o que você serve? Fala um pouco para a gente, por favor. Eu sirvo a luz. Eu estou nesse trabalho espiritual de uns par de anos, né? Nesse aprofundamento que começou como um caminho também de autoconhecimento, né? De descoberta de si mesmo. E eu tenho formação, né? Eu falei para a Ingrid, né, que eu morei nos Estados Unidos e trabalhei com idiomas por muitos anos, com consultoria, com idiomas, com análise de notícias e tudo mais. Sempre gostei dessa parte. Também vim me descobrir, né, aqui na ilha, como uma alquimista. Então, hoje em dia, o que eu faço? Eu estou nessa transição, né, de fazer os cursos, fazendo o que eu faço melhor, que é o trabalho de comunicação com a natureza, dessa vez, né, trabalhar como também facilitadora de jornadas do feminino com as essências florais. Então, meu trabalho ele é focado nesse trabalho emocional, espiritual, né, psicoespiritual. E o enegrama, ele veio como grande chave nesse caminho, né? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre isso, né, Ingrid? Um pouquinho, né? Vamos tentar fazer aí uma mini aula. Sobre isso, e apresentando você também. A Simone é minha amiga, minha mentora, e agora também está sendo minha professora. Professora nesse mundo do feminino, nesse mundo das energias e tudo mais, tenho aprendido muito com ela, e todo esse processo que a gente vem fazendo já há alguns meses, acho que começou em novembro? Outubro, Dezembro. novembro. Mais ou menos outubro, novembro. Acho que foi novembro que você começou a tomar os florais. Já vai fazer 9 meses quase, ó. Olha só, a gestação! Nova Ingrid. Olha, você falou de aprender comigo, né? Eu também estou aprendendo muito com a Ingrid. Eu acho que, na verdade, quando a gente ensina, a gente está sempre aprendendo, né? O professor está sempre aprendendo. Então, eu acho que o caminho é de maestria da agora para frente, né? Nessa nova humanidade que a gente está vendo, que está se formando, né? De todos esses impulsos tecnológicos, transformações, é que a gente possa olhar cada vez mais para dentro e encontrar dentro de nós as respostas, né? Encontrar guias que já fizeram esse caminho, que é um caminho que precisa sim de guias, precisa de facilitadores, mas que sejam capazes de mostrar que você tem a capacidade de fazer esse caminho, de olhar para dentro. Então, ele vai te entregar ferramentas para você poder acessar essa sabedoria interna. Isso. Porque antigamente era tudo sobre encontrar mestres, né? Autoridades no tema. E agora é tudo sobre soberania, sobre autonomia. Ah, isso é genial. Então, o Eneagrama, ele traz muito isso como chave. Ele não te traz uma resposta pronta, que nem você faz astrologia, você faz o mapa, sai lá tudo, né? O Eneagrama, você tem que ir trabalhando nessa auto-observação. Então, é muito bacana, esse que é um diferencial. Ao mesmo tempo, acaba Eneagrama, sendo um então, é uma desafio. auto-observação. Começa nesse processo. Entendi. E aí você vai, porque você vai, eu vou falar do Eneagrama em detalhe aqui, mas aí você vai começar. Inclusive, eu queria fazer uma sugestão, Ingrid, a gente começar nessa partilha tão profunda, né, com uma breve meditação. Bora. O que Vocês tu querem acha? uma meditação? Mais um ancoramento para a gente poder estar conectado aqui agora, né? E a gente poder também ir acessando de um ponto de vista vivencial, tá? Legal. Sentem-se só, tá? Para vocês não dormirem, por favor. Quem tá aí na cama. Não, mas vai ser rapidinho. Então, eu vou pedir para todo mundo, de preferência, ficarem sentadas, tá? E com os 2 pés no chão, não cruzarem. E fechem os olhos alguns instantes. Então, vamos visualizar aqui agora. Pernas, lembrando de descruzar as pernas e os braços. E simplesmente respirar profundamente, entrar em sintonia com o seu corpo. Então, inspira bem devagar, vamos
chegar aqui com presença. Inspira pelo nariz. E aí vai soltando o ar bem devagar. Se quiser soltar o ar pela boca, pode. Então, inspira novamente. Pode fazer um som com a boca, tá? Aí a gente vai aprendendo a se conectar com a energia do aqui e agora, vai sentindo o seu corpo em sua totalidade, como que você está hoje. Inspira. E solta o ar. E à medida que você faz isso, se for mais fácil para você, você pode inspirar contando até 3. Segura o ar contando até 3. E aí solta. E faz essa contagem até 3, tá? Vamos fazer mais uma inspiração profunda. 1, 2, 3. Segura o ar. E solta. 1, 2, 3. E você segue fazendo essa respiração e começa a perceber como está também o seu coração. Você pode, se você quiser, você pode colocar as mãos no seu coração, perceber como estão as suas emoções. No dia de hoje a gente ainda está sob a fase da lua cheia, então pode ser que a gente sinta essa influência ainda mais agora à noite. E permite sentir. Continua inspirando, expirando. E agora volta a sua atenção para a sua mente, trazendo toda a presença para os seus pensamentos, trazendo acolhimento. Você pode também focar no seu terceiro olho, nesse lugar entre os 2 olhos, e observar os pensamentos que chegam até você nesse momento. A ideia aqui agora é que a gente esteja totalmente no lugar de abertura, de não questionamento, só de sentir o corpo, as emoções e os nossos pensamentos, como eles estão, como nós estamos, como chegamos aqui hoje. Você vai se sentindo mais tranquila, mais ancorada, mais presente. E eu gostaria de convidar vocês nesse momento para fazer uma pequena jornada comigo, um pequeno mergulho. Então, eu gostaria que vocês pudessem visualizar vocês andando em direção a um lugar de natureza, de preferência uma praia, mas pode ser também um parque perto de um lago. E se vocês quiserem, pouco a pouco, vocês vão se aproximando desse elemento que é a água, trazendo todo o seu corpo, todo o seu sentir, todos os seus pensamentos. Vocês vão caminhando até chegar perto das águas. E começando a sentir o barulhinho da água. E vocês vão tomar uma decisão. Quando vocês sentem os pés na água, vocês vão sentir uma vontade de entrar nessa água, de fazer um mergulho.
Seu coração começa a chamar vocês para dentro desse oceano. E vocês se permitem, então, começar a entrar nesse grande oceano. Você vai mergulhar nele com a intenção de encontrar ali dentro algo que a sua alma, o seu coração já vem pedindo há muito tempo. E vocês fazem essa investida nas águas, primeiro ali na superfície, nadando, e aí vocês se atrevem como se fosse num sonho, onde você não precisa de equipamentos nem nada, você mergulha lá no profundo, vai, vai procurando, lá no fundo do mar, um tesouro, que você sabe que está escondido, que o seu coração diz que está ali no meio do mar. E no meio desse passeio, você encontra vários animais marinhos, várias plantas aquáticas. Só observa como é que é o seu entorno, como estão essas águas. Você começa sem querer, começa a procurar esse tesouro. Você sabe que tem alguma coisa ali que você está procurando e você vai encontrar. E aí, em determinado momento, no seu tempo, você encontra uma caixa no fundo do mar. E aí você fica ali uns instantes, cogitando abrir essa caixa, abro ou não abro. E aí você pode começar a entender por que você se jogou nesse mar. E aí, com as mãos no seu coração, você pode lançar uma intenção de descobrir o que está dentro dessa caixa de tesouros. E cada uma de vocês vai sentir de abrir e vai visualizar o seu presente. Esse tesouro que está ali, que é só seu. Pode ser um objeto, uma pessoa, uma palavra. Acolhe isso. Abraça isso com todo o seu amor e volta à superfície. E à medida que você vai subindo, subindo, vai voltando, vai trazendo consigo a memória desse presente. Se por acaso nessa visualização você não encontrou nenhuma caixa, não encontrou nada dentro, não tem problema. Você teve uma experiência, você pode voltar sempre que você quiser a visualizar esse mergulho. Se você encontrou algo ali, traga ele com você para a beira da praia. Esse tesouro mais precioso é o seu dom, seu talento. Algo único, exclusivo, só seu.
E você veio aqui para compartilhar com o mundo. Isso que alguns chamam de propósito é o presente que você tem, é o presente que você recebeu, é o presente que você pode dar ao mundo. Vamos fazer algumas respirações agora, para voltar aqui, trazer um pouquinho dessa experiência no submundo. E um pouquinho vai abrindo os olhos. Ah, entrou mais gente, que legal. Não sei se deu para ouvir a música, porque eu estou com um probleminha no áudio. Eu não ouvi, mas a meditação foi ótima. Tá, é que realmente eu estou com um problema no áudio, aí eu acho que não deu para ouvir, né, gente? Mas eu não sei se vocês conseguiram visualizar, era pouco tempo, eu queria fazer só uma breve experiência com vocês, né? Uma experiência de mergulho nessas águas, porque as águas, elas carregam as emoções, elas carregam as memórias, né? E nesse meu trabalho com as essências florais, o que a gente faz é resgatar, né? O conhecimento que a gente já tem, né? Lembrar de quem a gente é, além dessas máscaras da sociedade, né? Dessas camadas do que dizem que a gente é, né? Dessas caixinhas, né? E o Eneagrama, explica um pouco para a gente sobre o Eneagrama. Ele ajuda a gente a sair das máscaras? O Eneagrama, ela é uma sabedoria de mais de 4.000 anos, ela é ancestral, tá? E ela é pautada nos princípios da natureza, dos números, na verdade, tem toda uma história conectada a Pitágoras. Então, quando a gente faz um trabalho com uma ferramenta tão antiga, que tem a ver com a geometria sagrada, que tem a ver com o que é o ser humano, a gente está falando de um ouro que a gente está acessando, porque ele explica tudo sobre como você funciona. Absolutamente tudo. Mas o que que acontece? Eu vou contar e explicar um pouquinho para vocês da história, só para vocês terem um contexto, tá? Quando a pessoa, quando o Eneagrama chegou na modernidade, ele acabou deixando as pessoas meio que rotuladas, né? Como uma personalidade X, né? Então, a pessoa otimista, a pessoa dramática, a pessoa tal. E aí você coloca ela numa caixinha. Então, o que a gente quer é fazer um resgate dessa sabedoria original, entender que ele é muito mais do que rótulos das pessoas. E sim, cabe às vezes uma descrição, mas que cada ser é único, cada ser tem uma jornada única. E que por mais que ele descreva bem quem você é, o Eneagrama ele é feito para que você saia dessa caixinha. Então, você sai da tua personalidade limitante, né, limitada a moldes estruturais da ferida que alimenta a base do nosso ego, são as feridas originais, né, que foram por todos nós temos essas feridas, então elas foram acessadas na nossa infância, foi aí que a gente teve essa desconexão com a nossa essência. E quando a gente começa a entender como funciona esse mecanismo todo, a linguagem, é complexo, é um pouquinho complexo, mas quando a gente entende a dinâmica, principalmente de como eu funciono, como eu opero, como se eu fosse uma máquina, né, que eu tenho uma programação, eu posso começar a desfazer isso, e eu posso começar a acessar, então, o encontro com o meu lado luminoso, com a minha essência divina, que não tem limites, por isso que eu falei de sair da caixa. Então, não é o processo com o Eneagrama não é para te colocar numa caixa, eu sou assim mesmo, né? Eu sou assim mesmo, eu sou rude mesmo. Eu sou emocionada, né? Que agora é a palavra da vez, né? Emocionada mesmo. Não, não é sobre isso. Eu sou intensa mesmo. Porque eu gosto mesmo de fazer as coisas assim, entendeu? Não, é sobre você entender como você funciona e se trabalhando com muita amorosidade, porque é um trabalho que exige muita sabedoria, né, de você adentrar em lugares profundos de sombra,
e ao mesmo tempo você se sair transformado e começar a brilhar quem você é de fato, quem você veio aqui, que dom é esse, que talento é esse que você veio aqui para partilhar com os outros, com o mundo. Por isso que eu quis trazer esse mergulho. Se alguém quiser compartilhar, se você teve algum acesso, Ingrid, do seu presente, que tinha nessa caixa, porque quando eu fiz essa meditação a primeira vez, foi muito impressionante. Tem tudo a ver com o Eneagrama, para mim, na minha experiência, né? Para você foi impressionante em que sentido? Porque Daquele... eu fiquei um pouco decepcionada, na verdade, porque quando eu abri a caixa, porque teve pessoas que não acessaram nada dentro da caixa, teve gente que nem acessou a caixa, né? E olha que interessante, a gente estava falando de caixa e eu fiz essa conexão com um baú, né? Esse lugar que tinha os tesouros ali no mar. Então, o nosso tesouro, que é o nosso ser, a nossa essência, muitas vezes está lá dentro, está escondido, está no profundo. Só que quando a gente abre, às vezes fala, poxa, era isso, entendeu? Às vezes não encontra. Então, esse caminho do Eneagrama é sobre essa jornada. E aí, quando você acessa isso, você entende que não existe uma personalidade melhor que outra. Porque muitas pessoas falam, tem uma personalidade melhor, posso namorar com uma personalidade tal que vai me contemplar melhor? A verdade é que todos estamos nessa, todos somos humanos, né? Então, todos temos perrengues, né? Temos situações. Então, vamos ter bloqueios, mas também oportunidades. Então, é importante entender a profundidade que é o Eneagrama. Você teve alguma experiência quando você abriu a caixa, ainda de que você queira compartilhar Na aqui? verdade, talvez por eu ser uma tipo 8 raiz, eu já mergulhei antes de você falar que podia mergulhar. Você já estava lá dentro. Eu já tinha mergulhado. E lá no profundo. Já tinha mergulhado. Mas eu fui lá em direção à Asa 2. Asa que chama? Eu fui em direção ao amor. Olha, muito Mas é quando eu abri a bom. caixa, sabe o que tinha na caixa? Hum. Um eu reluzente. Que linda. Eu já estava imaginando sacanagem aqui na minha cabeça. Gente, eu sou de escorpião, tá? Eu Então, me jamais, perdoe. nunca, sacanagem nunca. Não, não, você falou do Família de amor, né? família. É coisa minha que eu tô tomando um floral aqui, né? Isso é possível. Mas, que aliás é um floral maravilhoso, né, Ingrid? Que a Ingrid é minha parceira agora Uhum. também nessas empreitadas com a natureza. E o Eneagrama tem ajudado muito a gente nessa jornada dos florais, né? Muito, muito, muito. E a gente é astróloga, né? A Ingrid também estuda astrologia, a gente está sempre estudando astrologia. E só que a gente faz essas comparações, né, do momento astrológico, dos trânsitos, e ao mesmo tempo olhando, porque tem tudo a ver, né? Então, se você fala o que é melhor, não tem melhor, são linguagens diferentes. É que nem você falar japonês ou falar alemão. Não tem melhor ou pior, mas são sabedorias, né? Então, quando você acessa, elas vão chegar no mesmo conclusão, né? No final vai ser a mesma coisa. Só que é uma linguagem que tem o Eneagrama, o legal do Eneagrama, eu vou partilhar depois uma apresentação para mostrar um pouquinho. Uhum, pode compartilhar. Não tem Parece muita para coisa na você. apresentação, mas aqui era uma que eu tinha feito para um curso que eu fiz de florais e que aí mostra um pouquinho dessa ideia. Ah, legal, legal, vai ser bom visualizar. Tá aparecendo para você aí uma parte de compartilhar, que eu não sei como que aparece para vocês. Eu tenho, só que eu não sei se eu posso, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Ela é uma janela. Ixi. Permitir que os colaboradores compartilhem as atividades de complementos. Acho que dá sim, tenta aí. Eu vou fazer a tela cheia, Você mas tem que clicar nesse... eu vou partilhar só um pouquinho da. Ah, boa, tá dando aqui para ver. Vamos ver. É que aí eu não vejo vocês. Vocês estão vendo a tela? Eles vendo, personalidade versus essência. Isso. Deixa eu só colocar, reproduzir. Então, o que é o Eneagrama? Então, porque isso aqui não é uma aula, né? Mas vamos fazer uma mini aula para vocês. Então, sem entrar muito no detalhe, a gente veria como um caminho de encontro
com a sua essência, onde você sai da sua personalidade e vai procurar esse tesouro. Então, o enneagrama é como esse mapa da mina. Ele vai te dizer exatamente por aqui você vai, por aqui você não vai, aqui você vai encontrar tal coisa, entendeu? Aqui você pode pular, aqui. Então você vai encontrar caminhos. Não existe um caminho único para chegar lá no tesourinho, né? Que no meu caso estava lá no fundo do mar. Aqui eu coloquei simbolicamente o mapa do pirata, né? Mas você vai encontrar uma forma que é sua, mas você vai ter vários parâmetros, tá? Então, o que é o enneagrama, né? Esse encontro novamente com essa sua parte que é que eu chamo de criança divina, que a gente sai das dores da criança, né? Que a gente fala da criança interior. Hoje em dia a gente escuta muito isso na psicologia, nesse trabalho de formação da nossa personalidade, de questões de pai e mãe, né? A questão de pai e mãe, ela vai muito além das questões que nós tivemos com nossos pais ou com nossos cuidadores. Ela tem a ver mais com o quê? Com a nossa relação com a nossa energia feminina e masculina. Então, quando a gente sai desse nível infantil, né, e a gente começa a acessar a energia de que eu posso me tornar uma curadora de mim mesma, a gente começa a entender como é que a nossa personalidade se formou. Então, ele é um trabalho bem psicológico, mas só que tem um detalhe, tem um lado espiritual, tá? Então, eu vejo muito dessa coisa de recuperar a inocência, mas não é uma inocência... E falando de tipo 8, né? Você já contou para suas mentoradas que tipo do enneagrama você é, Ingrid? É que todas nós não entendemos muito, né? Mas eu falei para elas que o meu é tipo Ah, tá. 8, e a maioria das meninas deu tipo 8 aqui também. Nossa, será? Todo mundo tipo 8? A maioria. Tá, a maioria. Então, faz sentido. O tipo 8 é engraçado, porque todos os tipos de personalidade vão ter vícios e virtudes. E quando você acessa a essência do 8, ela é a inocência, é a santa inocência. Então, é quando você aprecia a beleza de uma flor, você se mostra vulnerável, você se mostra aberta a trabalhar com o feminino, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Essa apresentação, ela foi feita a partir do meu trabalho com as essências florais, né? Não era uma jornada terapêutica, era um curso de formação, então eu coloquei aqui a flor, que é um dos símbolos desse trabalho. E a gente, só para explicar para vocês, assim, basicamente, aqui eu tenho uma certa interpretação que é muito importante sobre o enneagrama, que é vocês entenderem que nós não somos só o nosso corpo físico, certo? Nós temos sentimentos. Ô, E Si, nós... só atualizando, algumas deram tipo 8, outras tipo 1 e uma tipo 4. Tá ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô. O que você perguntou? Algumas deram tipo 8, outras Tá. tipo 1 e outras tipo 4. Ah, perfeito. Então, o tipo 8 e o tipo 1, eles estão na parte... Não sei se dá para ver uma flechinha, acho que não dá. Tá, mas são os que estão na parte verde, onde diz corpo. Ah, tá escrito em espanhol, né? Mas é onde está essa parte verde que fala dos instintos. Que, na verdade, esses tipos de personalidades, o 8, o 9 e o 1, estão ligadas a uma sabedoria mais ligada aos nossos instintos, ao nosso corpo físico, sobrevivência, tá? E o tipo do lado direito aí, né, o vermelhinho, é o coração, que são o nosso sentir. Então, são pessoas que têm uma... Eu sou o tipo 4, então tenho muita essa conexão com a energia das emoções, tá? Então, seria o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. E o lado azul, né, que explica tudo ali, né, com o cérebro, são os cerebrais, ou que tem a mente como centro. Então, eles pensam mais, têm essa facilidade em estudar,
tem essa fascinação com tem muitos pensamentos, às vezes, isso também é tudo pode ser, né, a gente fala do lado luz e sombra, né, mas no equilíbrio, os tipos mentais são muito bons, né, como planejadores, estratégicos, você não tem ninguém tipo mental, né, Ingrid? A Ari falou aqui que o dela tá entre tipo 2 e tipo 7, mais ou menos. Bem diferente. Tá, e aí a gente vai descobrir, porque o tipo 5, tipo 6, tipo 7, eles são os mais mentais, mas dentro dessa divisão existe uma diferença. O que eu queria explicar aqui para vocês com esse gráfico aqui? Que, na verdade, todos somos todos os tipos, tá? Só que, por quê? Porque todos nós temos um corpo, todos nós sentimos, todos nós temos nossa mente, né? Então, vai ter um centro que a gente chama de centro de inteligência, que é mais predominante. E no caso do tipo 8, é o corpo físico. Então, são pessoas que vão ter mais contato com. Vai ter mais energia, geralmente. E aqui eu vou explicar, acho que o outro gráfico é melhor, né? Os 3 centros de inteligência. E aqui você vai encontrar pela primeira vez o símbolo do Eneagrama. Por que é Eneagrama? Porque tem 9, né? 9 pontos. E aí eu posso contar um pouquinho da história depois para vocês, mas basicamente vocês vão ver que tem um triângulo no meio, isso é muito importante. Então, no centro do tipo emocional, que é aquele que eu mostrei aqui, né? O coração, o centro dele é o tipo 3, tá? Que é o lado direito da pirâmide, não, do triângulo, desculpa. Pode ser uma pirâmide ali também, né? Mas um triângulo. E aí, lá no topo, tá o tipo 9. E do outro lado, tá o tipo 6. Então, esses 3 são uma base, são o centro dos centros de inteligência, tá? Que, em teoria, seriam os mais equilibrados, digamos assim. Mas a gente sabe que, na prática, todos nós temos desequilíbrios. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, a gente entende que existem emoções chaves dentro de cada centro. Então, vamos falar dos tipos corporais, né? Como o tipo 8, ou tipo 9, ou tipo 1. Eles vão ter como centro a raiva. No caso, é a ira, né? Eles falam ira, mas aqui a gente colocou raiva. Então, são tipos que estão muito conectados com essa energia visceral, sabe? De fazer as coisas, Só que tem uma diferença, por exemplo, enquanto o 8, né? Ele está aqui nesse cantinho, no cantinho perto do 7 ali, né? E ele traz o quê? Uma raiva para fora, sabe? Aquela pessoa direta, assertiva, vai lá e faz, né? Tipo Ingrid, né? Que vai lá e realiza coisas sem muito. Uma energia arquetipicamente mais masculina, tá? De todos os outros tipos de personalidade, o 8 é o que é mais voltado para a energia que a gente fala yang, tá? O 9, que está ali no centro, ele vai anular essa raiva. Ele vai fazer de conta que ele não tem raiva nenhuma, mas a raiva dele está toda acumulada dentro dele, tá? Olha. Na verdade, ele vai se anestesiar. E o tipo 1, ele vai fazer um processo similar ao 9, só que ele fica com a raiva como se fosse uma panela de pressão. Só fica ali, de repente ele explode, sabe? Só que geralmente, ou ele explode consigo mesmo, se cobrando muito, sendo muito rígido, cobrando perfeccionismo, que é a visão do perfeccionista. Aqui a gente pode dar alguns nomes, né, para cada tipo. Então, a gente... perfeccionista. O 1 seria esse perfil, digamos assim, né? Ele visa sempre a ordem. Então, tudo tem que estar de uma maneira que faça sentido, né? Que seja certo. Ele sempre vai olhar para o que é bom e errado, para o que é certo e errado, bom e ruim. Entendeu? Então, é o tipo de pessoa que tem uma moral bastante alta. Não estou falando, estamos falando também aqui de maneira geral. É óbvio que tem pessoas com nível de consciência maior e nível de consciência menor, né? Então, não todos os 8 vão sair batendo todo mundo, né?
Uhum. Não todo tipo 9 sei lá, não vai buscar conflito com as pessoas a ponto de estar num relacionamento, Simular assim, totalmente. tá no lado, talvez vai ter um nível. Então, no geral, a gente vê que a raiva está por trás desses 3 tipos, porque os 3 estão conectados com a energia aqui, mais no corpo, mais aqui, visceral, com uma energia mais visceral. Vou dar um exemplo meu aqui para elas conseguirem entender. Uhum. Só para sintetizar, achei essa imagem ótima. Uhum. Por exemplo, meninas, olhem como nós somos tudo, como a Si falou, e como todos os pontos se conectam, porque o universo, gente, ele sempre vai buscar o equilíbrio. Então, olha que Exato. interessante essa imagem, né? Primeiro o triângulo no meio, que é o símbolo da perfeição, e como a Cia explicou, né? Lá no topo, o 9, o 6 e o 3, que digamos que são os que equilibram cada uma dessas macro-áreas, né? Tipo corpo, coração e cabeça. E, por exemplo, quando eu tinha um nível, todas essas energias, elas vão sempre se manifestar de acordo com o nosso nível de consciência, porque o nosso nível de consciência é o filtro, em outras palavras, o nosso nível de maturidade. Se quiser deixar aquela imagem, tá muito boa, assim, que eu tô mostrando para elas. Ah, tá. É que eu tenho dificuldade aqui em navegar. Vou voltar lá, peraí, desculpa. É que E, por como eu não vejo exemplo, vocês. quando o meu nível de consciência era menor, eu era mais imatura, eu vivia na raiva. E assim, não era que nem o tipo 1 que fica engolindo a raiva. Todo mundo sabia que eu tava com raiva. Todo mundo sabia que eu tava com raiva. E é uma energia que se manifesta muito no corpo. Então, hoje, por exemplo, sinto raiva? Sinto, mas muito menos. E não é uma coisa mais que me consome, não é uma coisa que se torna um veneno para mim. Então, nada é uma coisa. Isso. Eu sou um, então eu sou perfeccionista, então é isso, vou ter que aceitar que eu sou perfeccionista. Não, meu amor, você está dando outro nome para sua imaturidade, vamos lá. Uma energia bem trabalhada do seu perfeccionismo é você fazer as coisas com precisão. E não você se bloqueando com esse papinho aí que é para boi dormir. É que a Então, não gente é para também você. tem que tomar cuidado, Ingrid, só para te corrigir um pouquinho aqui, de não entrar muito na definição de protótipo de perfeccionismo, porque às vezes é mais sobre fazer a coisa que é certa. Então, a gente no Eneagrama, às vezes a gente usa palavras, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Legal. Então, nesse sentido, é bom porque você vai expandindo a consciência, né? Saindo dessa. E eu vou explicar um pouquinho mais, que a gente está ainda bem no superficial, né? A gente está falando só de 3 tipos de personalidade. Na verdade, tem mais, né? A gente tem falado sobre isso. Por quê? Porque a gente vai ter uma mistura, né? Das personalidades com os elementos que cada pessoa tem. Então, nesse sentido que você estava falando do tipo 8, né? Ser mais raivoso, ser mais, expressar mais isso no mundo, né? Eu sou forte, não preciso de ninguém, né? E à medida que ele vai evoluindo na consciência, e isso pode ser feito tanto com o processo do Eneagrama, como o trabalho das flechas que a gente vem fazendo com a Ingrid, né? Mas é importante ressaltar o que a Ingrid falou, que é você Pra mim, traz consciência e você não precisa ficar limitado àquilo que está ali no papel, entendeu? uhum. Então, não precisa ficar limitado, Não sei como se... diz a Ingrid, a ser perfeccionista só porque, né, isso. Você pode começar a navegar isso, entendendo como você funciona, qual que é o teu modus operandi, você entendeu? Porque tem um modus operandi que foi a tua, que foi quando a gente se desconectou ali na criança, lá na infância, e que todos nós passamos por esse processo porque faz parte de ter experiências, né, na nossa, no nosso mundo. Legal. Quer continuar falando, Ingrid, do que você estava Eu achei falando? interessante também, na questão prática, né, da gente saber o nosso Uhum. tipo, essa questão de saber de um é corpo, outro é coração e outra é cabeça, que são os fortes, né? E quando a gente se Isso. conecta com isso, a gente consegue trazer mais para o nosso dia a dia a nossa fortaleza, ao invés de querer usar alguma das outras coisas, né?
Isso, e à medida que você vai se conhecendo, você vai entendendo também qual que é o centro de inteligência que está mais reprimido. Será que são as emoções? E aí você vai entendendo e você vai começar a trabalhar aquele centro, Uhum. tá? E isso te traz um equilíbrio, novamente, né? A lei do equilíbrio. Então, por exemplo, o 9, você falou também, o 9, ele vai engolir essa raiva, mas o 1 não é que ele engole, ele fica ali com ela guardada, sabe? Até que ele explode. Por que eu não faço nada direito? E bate nas coisas, sabe? Ou então, geralmente, ele vai fazer isso com ele mesmo, porque ele não vai explodir com os outros. Mas depende, aí, de novo, do que eu vou explicar. Deixa eu ver se tem o próximo slide, que eu falo dos instintos. A teoria dos centros, né? Um pouquinho mais profundo. Que é quando eu falo dos instintos que estão presentes em cada um dos seres humanos, né? Então, a gente traz essa classificação dentro do trabalho do Enneagrama para entender qual esse instinto vai se misturando com a nossa personalidade para trazer uma outra subdivisão, um outro subtipo. Você quer explicar? Eu acho que você já sabe hoje em dia, né, sobre os instintos, né, Ingrid? A gente tem falado bastante sobre O esses que eu instintos. sei é que aquela aluna no momento de tomar nota. É assim que a gente aprende, né? A gente vai ensinando. Cada um dos tipos, né? Então, de 1 a 9, cada um deles pode ser subdividido em autopreservação, ou sexual, ou social. Então, Isso. quando a gente. Isso é tanto que é literalmente o que a palavra já diz, né? Instinto. Então, como que você age inconscientemente para você manifestar aquela energia. Por exemplo, suspeita-se que o meu é 8, autopreservação. Então, apesar de ser um 8, que é um 8 de ação, de ir lá e fazer acontecer, ainda assim é uma coisa uma ação muito voltada para dentro nessa percepção. Por exemplo, sempre tô, apesar de ser uma pessoa muito para fora, tô sempre muito prevenida. Por exemplo, as pessoas sabem sobre a minha vida, pero no mucho. Eu tinha uma E amiga que morava comigo, ela morou comigo durante 3 anos, lá em São Paulo. E ela falou assim, ela só me falava assim, amiga, é uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que a gente é muito amiga e eu te conheço muito, parece que eu não te conheço nada. Que é essa ambiguidade, né? Essa extroversão, mas ao mesmo tempo uma autopreservação muito grande. O social, o próprio nome já diz, né? Que são pessoas que têm tem essa. facilidade ou necessidade de estar em grupo. Você já observa ela nos comportamentos, assim, se você coloca ela numa situação em grupo, como cada um se porta, é muito interessante. Ele vai simular igual os animais na natureza, que tem animais que andam em bandos, né? Já percebeu? Aqueles pássaros assim voando. E a gente Sim. vai fazendo essa análise também. E o sexual, ele é qual que é mesmo esse? É um mais emocional? Um a um. Não, significa, algumas pessoas chamam de um a um, porque o sexual às vezes dá margem para a interpretação errada, mas significa que eu estou mais preocupada com eu e o outro. Então, quem tem um instinto sexual tem um impulso para relacionamentos, que é o nós, eu e a outra pessoa, né? No caso, não é um coletivo, né? Então, voltando aqui, né? Esse trabalho do Enneagrama, ele passa a ser, então, de 9 tipos de personalidade, dependendo da combinação dos instintos, porque lembra que eu falei que o 8, ele é mais expressivo, e o 1 tem uma energia oposta, e aí ele guarda essa raiva internamente, e o 9 é anestesia. Então, isso vai acontecer com todos os tipos, tá? Então, sempre vai ter essa lei dos extremos, um vai ser dominante e um vai ser reprimido. Então, no instinto também. Então, o instinto dominante, junto com a energia da personalidade, vai trazer uma nova forma de ser, tá? Então, por que é importante trazer essa visão? Porque, na verdade, cada ser é único. Cada ser passou por experiências únicas. Então, quando você começa a ver um perfil, fazer um teste,
fazer uma análise, assim, um pouco rápida, você fala, eu não sou esse, eu não sou esse. Então eu não acredito no Eneagrama, porque eu sou esse, eu sou aquele, eu sou esse. Mas, na verdade, você não está observando a profundidade que traz esse mapa, né? E a grande sacada dele é que eu pulei essa parte da história, né, Ingrid? Quando eu apresentei fiz a apresentação, e aí eu acho que não tem mais nada para mostrar aqui. Tá. Mas se eu saio um pouquinho... Eu só fiquei com uma dúvida que, eu não sei se você vai falar na história, mas acho que você pode emendar. O que muda saber as nossas emoções base? Então, que um é vergonha, outro é medo e outro é raiva. Na verdade, as emoções bases de cada centro, né? Então, é a raiva ou ira. A gente fala melancolia ou tristeza, que é os tipos emocionais do coração. E os mentais, eles trabalham muito com a emoção do medo. Mas não é que só as pessoas que são tipo 8 que têm raiva. Não é isso. E lembra que vem a questão dos instintos. Às vezes, as pessoas com instinto sexual dominante vão ter esse impulso também bastante conectado à raiva. Mas é importante entender essa conexão com as emoções, porque as emoções, elas trazem chaves. Assim, se a gente olhar só pelo ponto de vista do comportamento das pessoas, por exemplo, duas pessoas que se comportam de uma maneira igual em relação a não olhar para suas necessidades, elas podem ser classificadas em dois tipos diferentes, né? Então, por exemplo, você fala do tipo 2, que é o tal do ajudante, aquele que está sempre ali, sabe aquele amigo que está sempre ali fazendo tudo pelos outros, você não precisa falar nada, ele já adivinha, já traz um bolinho, aquela pessoa que está sempre ali esquecendo de si pelos outros. Então, você tem o tipo 2, que ele pode ser esse tipo de personalidade. Mas existe um outro que também faz isso, que também esquece das suas necessidades, tipo, você me empresta tal coisa? A pessoa não consegue, mas ela vai lá e faz. Esquece de si. E às vezes ela não é um tipo 2, ela é um tipo 9. Então, se você ficar olhando só para comportamento, a gente pode entrar numa pegadinha. Então, qual que é o seu tipo de personalidade? E aí é onde vem a autoobservação e o trabalho com as emoções, porque você entende que a energia de um tipo 2, ela é muito mais voltada em direção ao quê? Eu quero agradar os outros. Eu quero ser a boazinha, entendeu? Eu não quero pegar mal, porque se eu não fizer isso, eu me sinto como se estivesse morrendo. Então, é uma dor muito grande. Cada pessoa vai entrar nessa ferida original, né? Então, o 9, ele não vai fazer nunca por conta de que ele quer agradar, ele vai fazer porque ele se negligencia, porque ele se abandona, porque ele não tem, ele adormece para si mesmo, para sua coragem, para sua energia ativa. Ele não quer acessar a raiva, ele quer ser o diplomata, ele quer ser aquele que fica bem com todo mundo, entendeu? Ter essas diferenciações a partir dessa autoobservação. Então, eu pulei a parte da história, né? Eu acho que é importante trazer esse contexto, porque não sei se as meninas têm alguma pergunta até agora do que foi falado, porque é muita coisa, né? Tá muito confuso, gente? Podem ser sinceras. Gente, tá muita informação, tô ficando confusa, que é a primeira vez de muitas vocês ouvindo aqui sobre isso, e a gente quer fazer também de maneira prática para vocês. Só que, por exemplo, vou dar um breve depoimento meu, que saber disso me ajuda na minha vida prática. Recentemente eu tive um insight, tem muita informação, então vamos pensar como que a gente consolida isso melhor, tá, Cê? Claro, claro. É porque, na verdade, foi mostrar o gráfico e aí acabou entrando essa profundidade. Mas o que vocês precisam entender de tudo isso? Né? Que nós temos uma inteligência dominante. Nós temos um padrão, um modus operandi, não sei se vocês entendem esse termo, uma forma de funcionamento. E é esse o autoconhecimento que a gente precisa aprender
a entender como a gente funciona. E o Eneagrama, ele traz chaves importantes de como a gente funciona, uma vez que a gente identifica. Mas o processo de identificação, ele é uma jornada, é como essa caça ao tesouro. Então, ele precisa ser feito pouco a pouco, não é assim numa aula aqui que vocês vão, né, sair, tipo, com várias respostas, mas a gente pode tentar, né, trazer algumas chaves aí, né, Ingrid, para cada pessoa. A gente pode, vocês podem trazer aqui o tipo de vocês, a gente pode trazer uma visão, mas assim, de maneira prática, falando, por exemplo, a libertação que essa informação traz. É o que a Si falou, é muito complexo, gente, é muito complexo, tem que realmente fazer uma análise profunda do seu tipo e tudo mais, então não é aqui que a gente vai ter todas as respostas do mundo, mas no contexto geral, o que que eu percebo de diferença na minha vida, por exemplo, com uma simples informação. Outro dia eu estava num momento de silêncio, e aí veio essa percepção para mim, do tipo, eu sou forte, todos nós somos, tá? Mas entenda bem o que eu quero dizer. Olhando para a história da Ingrid, para o tipo de personalidade da Ingrid, para como eu me sou no mundo, é natural, quando a gente tem conhecimento do tipo de personalidade, isso mostra o que é natural pra gente, né? É natural sempre ter um posicionamento mais forte no mundo, eu ter esse ímpeto de força. Então, eu posso me permitir ser frágil, porque não adianta eu querer fugir da minha força. Claro que a gente não é forte o tempo todo, mas entenda bem o que eu quero dizer. Eu não tenho que ter medo de não parecer ser forte, porque eu sempre sou forte. Aqui eu estou dando a minha experiência de como eu tive um insight sobre a minha trajetória na prática com esse tipo de informação. Do tipo, queira ou não queira, eu sempre vou, mesmo que eu não queira, eu vou estar me posicionando no mundo de maneira mais forte, com um posicionamento mais forte. É o que a gente falou sobre nível de consciência, não é sobre. Antes, gente, eu realmente mexi o dedo na cara da pessoa e falava assim: vai ser do meu jeito sim, acabou, eu passo por cima de quem tiver que passar. Eu cheguei a falar isso. Não de fazer maldade para os outros, mas no sentido de realmente ir atrás do negócio que ia ser meu. Entendeu? Literalmente falei isso, tá? Literalmente. Enfim, um dia eu conto isso só pra vocês. Hoje em dia eu não vou fazer mais isso. Mas, a partir do momento que eu entendo que é natural para mim ser forte, eu posso me permitir ser vulnerável, porque eu não tenho que ter medo de deixar de ser quem eu sou. Entendeu? Então, eu posso viver essa minha força de uma outra maneira, com outro nível de consciência, sem achar que eu vou deixar de ser alguma coisa. Então, isso uma forma da gente sair das caixinhas que a gente se coloca, tendo acesso a esse tipo de informação. E quando a gente fala sobre, por exemplo, as emoções, né? As principais emoções de cada tipo. Sim, me corrija se eu estiver errada, tá? Mas, por exemplo, aprender a aceitar mais essas emoções que estão mais presentes em nós, e entender como que eu consigo utilizar essa emoção de uma maneira mais benéfica para mim, não contra mim mesma. E deu uma travadinha aqui, acho que voltou. Deu uma travada? Aqui não. E um terceiro ponto que eu acho que a gente falou aqui, né, que é do tipo de mente, coração e corpo. Aprender a acolher essa parte em nós. É recente para mim que eu tô descobrindo a força que tem a conexão com o meu corpo. De literalmente, a força que tem a conexão com o meu corpo, de literalmente parar e ouvir as sensações físicas do meu corpo. Todos nós temos todos os tipos, mas quando a gente sabe, o meu tem tendência a ser tipo 8, o meu tem tendência a ser tipo 1, então eu tenho como centro de poder essa parte específica, né, mais o meu coração, é mais o meu corpo físico, como que eu consigo me apropriar disso mais, né, de uma maneira mais benéfica? São ferramentas que a gente vai usando para se olhar de um outro ângulo. Faz sentido o que eu falei, sim? Que eu dei a minha Muito. interpretação como Não, faz mentorada. muito sentido, porque é exatamente o que você falou, são centros de poder. Então, é como se fosse uma bússola, onde a tua bússola, se eu vou trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento psíquico, né, das energias, você vai acessar muito facilmente com o seu corpo. E eu vou acessar muito, porque eu sou do tipo emocional, eu vou acessar muito facilmente através do meu coração. O seu E é a tipo pessoa, 4, né? É porque eu que sou do tem mais tipo uma pessoa que 4. é tipo 4. E quem. É que assim, para você dizer que você é um tipo, é todo um processo, tá, gente? Mas assim, de maneira geral,
às vezes você consegue se identificar rapidamente, alguns tipos são, mas às vezes a gente tem as máscaras do ego, que são os nossos pontos cegos, né? Então, o enegrama é bem mais complexo do que eu falei, né? Vocês viram que tem uma imagem ali que tem os 9 pontos, então tem todo um processo em que o ego, dependendo do nível de consciência, como a Ingrid falou, ele vai navegando por aqueles pontos. Quando eu estou no estresse, porque não sempre eu estou bem, eu vou entrar num aspecto sombrio de um outro tipo. Por isso que não existe eu sou só isso, é que nem astrologia, eu sou só gêmeos. Não existe isso, gente. A gente é uma combinação de tudo, tá? Mas é claro que um é o carro-chefe. Então, quando a Ingrid fala que identifica essa emoção principal, é difícil porque primeiro a gente não tem educação nenhuma sobre o sentir, né? Já começa por aí. Então, a gente precisa aprender a dar um espaço para as nossas emoções. Primeiro, para se observar, né? Um processo mais mental, né? De sair da mente, de simplesmente observar o que acontece e começar a entender, sim, deixar que as emoções façam parte. Para a maioria da humanidade hoje, isso foi negligenciado, porque a gente favorece a energia masculina no mundo. Por isso que a gente está todo mundo com burnout, está todo mundo com depressão, né? Porque não existe espaço para convivência, para emoção, para acolhimento. E quando existe, existe crítica. Ah, que não pode chorar. Ah, que não pode isso. Ah, que não pode aquilo. Então a gente precisa desaprender, né? E a gente vai fazendo isso pouco a pouco, porque dói, né? Às vezes a pessoa acha que vai morrer de tanto que ela vai sentir. Mas na verdade não vai morrer, né? A gente não morre a gente vai aprendendo que as nossas emoções, é que nem a Ingrid falou, é o nosso centro de poder. É ali que está a chave que vai virar o quê? Uma oportunidade para a gente acessar o nosso lado mais conectado com a essência, que é onde a gente realmente sai das restrições da caixinha. Ah, eu não sou mais perfeccionista agora. Ah, eu não sou mais invejoso agora. O 4, ele tem... a gente usa umas palavras meio fortes, né, Enneagrama? Por isso que eu falei, né? O 8 é a luxúria. Eu não sou tão... como que é a palavra de luxúria? Eu não sou tão luxurioso agora, né? Mas, na verdade, porque o 8, ele é intenso. Ele quer tudo no máximo. Ele quer o prazer máximo em tudo. Ele não consegue fazer as coisas em um pouquinho. É bem intensidade. Então, você começa a entender que não precisa ser assim, que eu posso... que nem ela falou, eu posso ser forte sendo vulnerável. Entendeu? Então, você começa a integrar a tua essência, porque a essência do 8 é pura inocência, é pura amorosidade. Então, você fala assim, nossa, é o oposto. Sim, é o oposto. Então, cada um de nós tem essa possibilidade de andar nesse caminho. E eu acredito muito no trabalho das essências florais, porque as flores nos ajudam a limpar a tralha ancestral, a desprogramar o nosso DNA e acessar a força da natureza, que vai nos lembrar de quem a gente é. Então, naturalmente... Desprogramar o DNA. Gente, eu a piro. gente trabalha com o DNA, com as plantas, a natureza, tem essa sabedoria inata, ela está ali, elas são códigos de luz. Então, quando a gente faz um trabalho com esses florais, as pessoas acham que é um trabalho que não tem comprovação científica, porque não é um trabalho que realmente você possa medir aquilo no microscópio, mas você consegue sentir, porque a água carrega memórias. A gente tem vários experimentos hoje em dia com a água. Então, se você começar a se comunicar com a água vai é uma consciência, é Deus. Então, você começa a trazer essa energia de luz que estão nas essências florais e você começa a despertar em você coisas que você achava que você nem tinha mais. E você vai trabalhando seus comportamentos. Já foi falado do tipo 4. Sim, então a gente não falou de cada tipo, né, Ingrid? A gente falou só... Tipo 4. Você pode falar, por exemplo, o ponto de poder, né? O ponto de poder, a principal característica e a dualidade dele. Então, por exemplo, do 8 é a força e a dualidade dele é a inocência. A essência do tipo 8 é a inocência, que é a capacidade que ele tem de trazer
proteção às outras pessoas, ele traz isso também na personalidade, né? Porque como ele foi... Cada um vai ter uma ferida original, então o 8 teve essa ferida de, por exemplo, de ter sido atacado, talvez, na infância, ter sofrido bullying, então ele assume o local do quê? De poder. Eu não vou deixar que ninguém mais me fira, eu sou a pessoa fortuna da parada, entendeu? Então o 8, ele assume muito um lugar de protetor. E aí, quando ele sai dessa personalidade, ele começa, né, quando ele faz um trabalho espiritual, a própria circunstância da vida, com o tempo, ele vai entendendo que é possível ele parar de ser tão durão, né, tão forte, assim, em tudo, entendeu? Ele pode chorar, ele pode sentir, ele pode cheirar uma flor, então ele se torna um Mas vocês ursinho entenderam? carinhoso. Eu quero que você... A gente vai falar Essa sobre cada um. dualidade. A gente vai falar sobre cada um que a gente daqui, que a gente está presente, né? Do tipo 4, tipo 1 e tipo 2, que são, e o tipo 8, que são os que estão aqui presentes. A gente pode falar nessa percepção, mas olha que interessante. O tipo 8, então, ele é forte, ele desenvolveu essa característica porque, na sua essência, ele é a inocência. Então, por exemplo, eu tenho uma personalidade forte, mas eu sou brincadeira, gente. Eu sou brincalhona, eu sou uma menina, assim, por dentro, assim, a essência, o coração da Ingrid, tem nada de forte, entendeu? É puro coração. E aí ela desenvolveu essa fortaleza por causa dessa essência que ao longo da história, essa é a experiência humana, é para isso que a gente está aqui, né? Para viver. A gente foi se machucando, mas a gente aprender a perceber isso. Ah, então não é que eu sou essa força, é que eu sou inocência. É a criança, o brilho no olho. Então, eu quero que a gente traga para elas essa visão do seu centro de poder, né? Esse é um trabalho, Ingrid, desculpa te interromper, ele é bem espiritual, tá? A gente está falando em termos espirituais aqui. Então, tem vários níveis de trabalho também. Por exemplo, para dar um outro exemplo do tipo 8, depois eu vou tentar trazer para os outros tipos também. Então, fiquem comigo um pouquinho mais no 8, porque o 8 é um grande modelo, porque dentro dos 9 arquétipos principais, o 8 representa toda essa energia yang. Ele é o arquétipo mais masculino. Não é que a Ingrid seja mais masculinizada, não. É que ele representa uma energia arquetípica mais forte. Eu vou lá e faço, realizo, tenho poder, tenho a coragem, né? É uma pessoa que resolve as coisas, né? O tipo 8, ele tem esse perfil, por isso que ele está muito ligado também a pessoas em posição de liderança, né? Às vezes leva o nome de mandão, né? Dependendo do nível de consciência, porque ele traz essa energia. E quando a gente começa a fazer um desenvolvimento, um 8, o principal é a gente entender que ele precisa desenvolver o lado feminino. E aí a gente entra numa coisa que não deu tempo de falar ali, nas flechinhas e tudo, é que tem um movimento cíclico, você navega entre essas energias. E o 8, ele precisa acessar o quê? A energia do 2. Então, eu posso falar do 2 um pouquinho. E o 2, entre todos os outros tipos, os 9, é o que representa o arquétipo feminino. É o que mais representa o arquétipo feminino. De novo, não é que é bom ou ruim, mas aquilo que o tipo 2, o tipo 2 traz... A Adne, vou falar mesmo. Falo porque ela abre isso pra gente, tá, gente? Claro, nunca vou expor vocês. Ariadne, tá. A Adne, ela tava no retiro. Tá. E eu achei interessante, porque até ia falar, até ia pegar esse ponto, porque lá no retiro a gente acessou, no momento tava só eu e ela lá, de muita transformação, tava lá vindo e tal, e a Adne vai lá, ela é forte, entendeu? Ela super vai, ela faz acontecer, mas aí lá no retiro, no momento, assim, de total liberação da essência, a gente acessou, que ela é amor, e foi muito forte, assim, nesse momento que eu e ela vivemos juntos, porque veio de um espaço muito real, assim, do coração dela, sabe? Aí eu falei pra ela, tá vendo que você é amor, mulher, você é amor. E no centro de poder dela, que é o do tipo 2, é o coração. Sim, então, o 8 e o 2 se comunicam. Então, quando o 2 está em desequilíbrio, o que acontece com essa energia de mãe? Que ele é o arquétipo de mãe, né? É aquela que cuida de todo mundo, é aquela que ajuda todo mundo. O que acontece quando ela entra num desequilíbrio? Ela pode ser controladora demais, né? Então, estamos falando de
possíveis distorções dessa energia. Ou pode ser uma pessoa que tem uma sexualidade, um sex appeal muito grande, porque ela pode ter um instinto sexual muito grande. Então, ela vai ser aquela sedutora, né? Do filme Instinto Selvagem, sabe aquela coisa? E o 8 também pode acessar isso. Então, quando o 8 está em muito desequilíbrio, quando ele não está num lugar legal, quando ele está estressado, ele pode também ser controlador, ele pode ser manipulador. O 2 tem um lado também, todos têm um lado sombrio, um lado luz e um lado sombra. Então, quando você entra no Enneagrama, você tem que ter muita compaixão por si mesmo, porque esse processo é natural de todos os humanos, tá? Então, não adianta se culpar que, eu fui agressiva, porque um 8 na energia desequilibrada é uma pessoa que pode ser muito radical, que pode ser uma pessoa violenta também. Então, tem isso. Então, o 2, no lado espiritual dele, ele vai acessar a virtude da humildade, porque ele ajuda todo mundo, ele cuida de todo mundo. Então, o tipo 2, ele tem que ser menos orgulhoso. Então, cada um tem um vício, né? Enquanto o tipo 8 trabalha com a luxúria, que é essa coisa do excesso, de uma energia muito forte, o 2, ele trabalha com orgulho, porque eu sou melhor que Deus, eu resolvo o problema de todo mundo, entendeu? Então, a gente vai observando isso. Claro que eu estou generalizando aqui, a minha intenção não é generalizar, mas já que a gente tem pouco tempo, né, para vocês trazerem um exemplo do que cada arquétipo traz e como esses movimentos ocorrem, tá? E o 2, ele também se comunica com o tipo 4. O 4 se comunica com o 2. Então, o 4, ele também está no centro emocional, só que a diferença do 4 é que o vício dele é que ele vive se comparando, por isso que a gente fala sobre a inveja. Cada um tem um vício, né? E aí a questão não é que ele quer as coisas dos outros, mas que ele não consegue, a sua mente está sempre vendo o que falta, Nunca está suficiente para ele, né? E é um diferente suficiente, por exemplo, de uma outra pessoa, personalidade 1. Então, não é o comportamento, gente, é a motivação, porque o 4, ele se sente desconectado da sua origem. Só que, na essência dele, ele é pura origem, ele é autêntico, ele está conectado a essa fonte divina, por isso que ele é tão profundo, por isso que ele mergulha, né, nessas profundezas. E aí algumas pessoas falam que é individualista, que é dramático, egocentrado, mas na verdade é o quê? Ele sente a dor de todo mundo. Ele tem uma capacidade, assim, de fazer trabalhos muito profundos na alma. Claro que eu estou, de novo, generalizando. Tem um lado muito sombrio também. Ele tem um mundo muito único. Muito. Ele se acha especial, é uma das questões que ele tem. Então, ele precisa aprender que ele é tão importante quanto os outros. E ele não é mais nem menos, entendeu? Por isso que eu falo, todos nós temos esses arquétipos, navegamos nesses arquétipos, né? Hoje em dia, com as redes sociais, está todo mundo se comparando o tempo todo. Então, só que quando a gente aprende a navegar isso, a gente entende que quando a gente está muito na nossa dor, assim, muito no emocional, que eu estou mergulhada num copo, fazendo uma tempestade num copo de água, eu posso ir para a minha flecha 2, eu posso trabalhar a energia do 2, arquetípica, e fazer algo pelos outros. Eu vim aqui servir hoje, eu estava com dor, eu vim servir, entendeu? Sair da minha dor para ajudar os outros. Um exemplo, tá? Então, o 4, ele sai da dor quando ele olha para o outro nessa são estratégias, que nem o 8, por exemplo. O 8, quando ele está muito na energia masculina, ele pode ir para o 2, fazendo a mesma coisa. Né, trabalhando essa energia positiva do 2, não a energia na distorção, né, não na sombra, mas na energia luminosa. E o 2 também, porque o 2, ele pode, quando ele está no estresse, ele começa a entrar na vítima, né, o 1 também faz um movimento para o 2, a gente vai falar do 1. O 2, todo o 4... mundo vai para o 2? Todo mundo vai para o 2? Não. É que você tem que... Eu posso compartilhar de novo o mapa, é que eu não tenho como mexer eu acho que vai ficar confuso, eu acho que vai ficar confuso se você... Mas o 8, ele faz 2 movimentos, ele vai para o 2 ou para o 5,
né? Numa das escolas de Enneagrama, que eu não falei um pouquinho da história, que é importante e relevante a gente falar também, no final eu posso falar um pouquinho. Então, o 2, ele faz um movimento para o 8 e para o 4, e o 4 faz um movimento para o 2 e para o 1. E o 1 faz um movimento para o 7 e para o 4. Então, eles estão conectados, são energias que estão conectadas, né? E aí a gente vai aprendendo. Eu esqueci de falar, mas eu fiz a tradução desse livro aqui, que se chama Enneagrama Completo, que é o trabalho de uma PhD em psicologia, a Beatriz Chestnut. E ela explica exatamente o que seriam esses 9 tipos principais, e depois ela vai entrar no detalhe de cada uma dessas combinações, que são 3 vezes 9 é 27, então são os 27 subtipos, dependendo do instinto. E ela explica tintim por tintim como sair dessas questões, por exemplo, como trabalhar o mecanismo de defesa. Claro que isso aqui é teoria, gente. Na prática, a gente vai entendendo o quê? Que a gente vai passando por experiências e a gente vai aprendendo a se conhecer. Se a gente tiver os mecanismos de quê? De autoobservação e aliadas. Então, eu considero a natureza como uma poderosa aliada, né? Porque não é todo mundo que vai poder fazer um curso, por exemplo, de eneagrama, que o ideal é fazer esse processo em grupo. Mas você pode trabalhar isso com flores, você pode trabalhar isso com... Tem gente que faz até com aromaterapia, mas eu gosto muito do trabalho das essências florais, porque eles vão trazendo percepções que a gente não tinha, sacadas que a gente não tinha da gente. Ou fazer um processo com pessoas como a Ingrid, que trazem chaves de consciência que ela foi conectando, sacadas sobre o tipo perfeccionista, né? Então, eu queria falar um pouquinho do tipo 1, porque o tipo 1 a gente não falou muito, né? E ele, quando ele sai dessa questão de controle, porque ele tem uma questão muito ligada ao controle, né? Que tudo tem que estar certo, ele não pode falhar, tudo tem que estar em ordem, um pouco virginiano, né? De certa forma, assim. Quando ele vai para a essência dele, ele acessa a serenidade, a calma. Ah, Entende? Então, cada um vai ter uma saída que é o oposto daquilo que tem na personalidade. E aí tem camadas e camadas, né? O caminho do Enneagrama é um caminho muito lindo, é natural, tipo, muito capricorniano. Então, para você saber com certeza qual é o seu tipo, é importante passar por um processo em grupo, porque a grande virada do Enneagrama é que a gente começa a ter compaixão com o ser humano. Quando a gente está em grupo, que a gente vê as dores das outras pessoas, a gente se vê espelhado na outra pessoa, a gente entende como a gente melhora muito as nossas relações. Então, muitos processos com Enneagrama são para a cura das relações, né? Então, eu recomendo muito a todas, né, a gente poder fazer um dia uma experiência com o Enneagrama, vivenciar isso na prática dos centros de inteligência, trabalhar essas emoções, dá acessar para esses fazer online? pontos. Tem pessoas que fazem, professores de Enneagrama, né? Eu trabalho muito com as essências florais, com esse caminho, com o trabalho das emoções, né? A gente vai Mas se a gente fazendo. quiser fazer um grupo, nós aqui, por exemplo, Uhum. você faria online? Você recomendaria presencial? Como que seria? Porque o ideal para a gente descobrir o nosso tipo real e entender como que a gente dança nisso tudo seria fazer um em grupo, né? Isso. É ideal mesmo fazer uma vivência, né? Vivência presencial. Eu Mas, vou soltar aqui mas, uma mas ideia. os florais que eu falei para a Ingrid, né? A gente pode fazer uma jornada com as essências, e aí eu vou trazendo. Que agora eu não preparei muito bem, a Ingrid me chamou assim de último minuto, mas é um trabalho que eu sou formada, né, pela escola do Urânio e da Beatriz Chesna, que são dos professores mais reconhecidos no mundo, né, de Enneagrama. E o Enneagrama, para vocês entenderem um pouco da história que eu pulei, eu falei que é uma sabedoria milenar, e ela veio trazida para a modernidade por 2 grandes nomes, tá? Que é Oscar Ichaço, que é um boliviano que mora no Chile, agora ele está no Hawaii, mas ele morou no Chile muito tempo. E um chileno que se chama, que morreu, já ele faleceu, o Cláudio Naranjo. E Cláudio Naranjo é um psiquiatra.
Então, eles que trouxeram o eneagrama, como a gente conhece hoje em dia, porque eles fizeram estudos profundos em uma escola espiritual que se chama Escola de Arica, que ficava lá em Arica, no Chile, no deserto, onde eles trabalhavam a profundidade o ego. Eles eram meio doidos, né? E trabalhavam com, acho que com a ayahuasca também, e Naranjo trouxe muitos ensinamentos da psicologia, da psiquiatria para esse trabalho, e conectou o símbolo também, porque não existia um símbolo antes. Esse trabalho, ele começou, né, muito tempo atrás, com uma sabedoria com os sufis. E vocês sabem quem são os sufis? Aqueles místicos muçulmanos que ficam dando voltas, assim, tem aquela dança, né, dos sufis. Eles vão acessando a energia divina através da dança. Então, o enegrama original, ele é muito espiritual. Só que o que aconteceu? Com o Naranjo, ele pegou esse conhecimento, eu não sei como é que foi exatamente, né? Mas teve uma desconexão entre ele e o Ichaço. Ele foi para os Estados Unidos e ele abriu esse trabalho para um grupo seleto de pessoas na Universidade de Stanford. E aí, minha filha foi para o mundo inteiro. A galera que participou desse workshop começou a escrever os filmes de Hollywood, então todos os filmes, todos os roteiros, todos os livros, vocês vão ver que vão seguir o modelo das personalidades. Quando você vê um filme, você vai ver um tipo 3, um tipo 2, um tipo 4. É muito usado para criação de personagens, né, nos filmes e nos livros, e é muito usado hoje em dia nas empresas. Então, virou uma coisa muito comercial, existem várias escolas, então saiu um pouco desse modelo do espiritual e foi para um lado mais prático, que é legal também, mas às vezes ele traz um pouco dessa confusão entre colocar a pessoa numa caixinha, como eu falei, a pessoa assim, assim. Não, tem várias camadas, tem vários níveis de consciência, tem várias combinações com os elementos, né, os elementos dentro do corpo humano. O 4, ele é o artista. Uma das palavras que a gente define o 4 é artista ou individualista, né? Nos Estados Unidos eles chamam muito de o individualista. Mas o artista é aquele que tem bastante contato com a própria criação. Então, ele é bastante criativo. Não quer dizer que só tipo 4 seja artista, tá? Mas quer dizer que ele tem esse poder imaginativo porque ele tem esse contato profundo com as emoções dele. Mas o 3 também tem e o 2 também tem, né? Só que é diferente a forma em que eles se conectam, porque o 4, ele faz uma comunicação muito grande com o belo, que é belo, né? Então, ele tem um senso estético, sabe as coisas, as pessoas que se vestem bem, que tem esse senso estético, geralmente são 4. 4 autopreservação. Se Tem um vestem olhar muito, profundo sobre as coisas, né? tem que é o significado da vida, é tipo bem escorpiano, tem um lado aí, um aspecto bem escorpiano. Não quer dizer que todo escorpião é 4, não, quer dizer isso. E o que os florais conseguem, então, conectar no enneagrama, exatamente? Porque cada característica de personalidade, cada comportamento, eu falei um pouquinho antes, ele está conectado com uma motivação. Então, quando você acessa os florais, você vai acessar não só o comportamento, você vai acessar essa motivação. Por exemplo, o 2, ele quer ser amado. Ele não quer que as pessoas não gostem dele. Ele vai fazer de tudo para agradar todo mundo, entendeu? E aí você vai começar a nutrir essa pessoa de dentro para ela parar de ser tão boazinha. Ah, Entendeu? E não quer dizer que só ela age assim, mas entende o que eu estou dizendo? A motivação do 8 para ser boazinha, talvez porque ela não quer parecer que ele é fraco. É diferente da motivação do 2, entendeu? uhum. E a motivação do 4 é outra, porque ele não quer, ele quer ser o diferente, ou entende? Então cada um vai ter eles podem ter comportamentos iguais. E aí quando a gente trabalha com as essências, a gente traz a verdade, né? Vai limpando essas camadas que foram às vezes feitas de situações que a gente chama traumas, né? Traumas entre aspas, porque não precisam ser grandes traumas, às vezes são, e que desconectam a gente da nossa luz, né? Porque Eu a achei gente vive interessante. muito. Pode falar. Eu achei interessante até que a Ari falou aqui, ó.
Achei bem curioso, porque a vida toda me enxerguei racional, mas exatamente isso. A Si falou pra gente no começo, que é sobre tirar essas máscaras que a gente aprendeu a ser para acessar o que realmente é. Então, por exemplo, você criou essa imagem de você que você é isso, mas olha isso, é puro coração, puro E tem amor. que ver se ela é mesmo tipo 2, aí tem que fazer essa análise também, porque às Tem que fazer mais. vezes a gente é muita complexidade, às vezes o que que acontece? A gente age como um outro tipo, que é o nosso, que está do nosso lado, que chama asas. Hum, Ou quando a gente está no estresse, como eu falei antes, a gente vai na flecha. Então, o 8, quando ele está em estresse, ele vai usar toda essa raiva e vai entrar na energia do 2, controlador, manipulador, e tararara, que é o aspecto mais negativo, digamos assim, do 2, entendeu? E eu também, o 4 também vai para esse lado 2, entendeu? Ciumento, possessivo, querer, né, controlar. Então, quando a gente sai desse lugar, a gente começa a crescer. Então, a gente tem movimento, tem soluções. Cada tipo de personalidade vai ter uma solução. Só que o antídoto, né, como você falou, né, dessa questão você falou no começo do veneno, uma coisa assim, né, que cada um vai ter um antídoto. Cada vício do nosso ego, ele vai ter um antídoto, que é que a gente, quando a gente encontra com o amor mesmo que existe dentro de nós, desse lado divino que existe dentro de nós. Então, a natureza nos ensina sobre isso, o contato com os outros, com o coração aberto. Então, em uma jornada, por isso que eu falo de vivencial, né, de vivência, porque a gente vai fazendo práticas para abrir cada um desses centros, vai trabalhando com essas emoções. E com os florais é legal, porque aí cada um vai fazer um trabalho, vai descobrindo, vai tomando cada essência e vai se descobrindo, e vai chegando vai fazendo esse despertar, né? Então é muito interessante. Eu não abri até agora nenhuma jornada com o Enneagrama, mas estou disposta a abrir, né? Quando retomar os trabalhos com a formação terapêutica, né? Dos florais. E agora eu tenho uma proposta para vocês, né? Eu tenho uma série de elixires, que são combinações de flores, para a gente começar esse trabalho. É uma proposta meio ousada, né? Que eu comentei com a Ingrid, para a gente começar a acessar esse ser que toma as rédeas do seu destino e fala: não, eu tenho esse poder de me curar, de olhar para minhas feridas, de me abraçar, de me acolher. Então você começa a mergulhar dentro de si, uma camada a mais. É um trabalho para a gente corajosa, né? E aí a gente vai tomar essências que vão dar esse apoio para o nosso ego, né? Quero acessar minha criatividade. E a Franceli, ela é que tipo? Será que ela é? ela Ela é tem uma tipo, é suspeita. supostamente tipo 4. Ah, e ela tá bloqueada na criatividade? Conta um pouquinho. Você quer ligar o microfone? Fala um pouquinho, Franciane. Como é que funciona isso? Na verdade, estou com as meninas aqui fazendo dormir, mas Ah, beleza. fala muito sobre criatividade, né? E eu não enxergo em mim, tipo, criatividade. Eu não me vejo criativa. Parece que eu não tenho criatividade. É isso, não sei. Mas você gostaria de acessar a criatividade por algum motivo específico? Não sei lá, fala muito de criatividade e eu não me vejo criativa. Tipo, eu não me vejo criativa talvez na música, a tocar algum instrumento, eu não vejo essa criatividade, não que seja focada em instrumento musical, mas alguma coisa em sentido de ser criativa. Tá, então, o que acontece com relação ao enneagrama, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é o que eu falei, às vezes uma palavra as pessoas acham artista, então tem que ser alguém criativo. Tem que ser alguém, não tem que ser nada, né? Você não tem que ser nada. Mas todos nós temos o potencial de criação. Todos nós somos criadores. Inclusive a Ingrid, ela faz o trabalho como mentora de criação, né? De criação de realidades. Todos nós temos esse potencial. O que o 4 traz como energia arquetípica é uma capacidade de ir profundo nas coisas, né? E de trazer uma visão original sobre as coisas. E a partir daí ele cria. Quando existe algum bloqueio,
dessa energia, sim, a gente pode olhar para isso, mas você tem que ter certeza que você é esse tipo, que você quer acessar isso agora, porque às vezes tem... Eu, por exemplo, vou falar por mim, que eu sou 4, tá? Eu tenho altos bloqueios com a arte. Altos bloqueios, porque quando eu era criança, eu fui ensinada, eu sei vocês, mas a escola, para mim, foi um lugar de doutrinação, digamos, né? De poda. Então, eu tinha que pintar dentro das bordas, eu não podia sair das bordas, eu não podia usar qualquer cor. E eu tinha dificuldade de fazer as coisas como todo mundo faz, porque o 4, uma das coisas do 4 é que ele não gosta de fazer nada do jeito que o outro faz. Se alguém mais faz uma coisa de um jeito, eu vou querer fazer de outro jeito, porque eu não posso ser igual a todo mundo, entendeu? Aí já me deixa... eu fico já broxada, assim, não quero mais fazer isso também, porque tem um monte de gente fazendo, entendeu? Então, o 4, ele quer ser original. Então, para mim, não fazia sentido ficar pintando lá o desenho igual todo mundo. Então, eu me bloqueei na arte, eu achei que não era boa nisso, porque eu não conseguia pintar dentro daquilo. E eu tenho esse bloqueio até hoje, que eu não faço. Então, assim, quando você começa a trazer esse desbloqueio, por exemplo, quando eu criei eu tenho umas cartinhas das flores, eu não estou com elas aqui, vou mostrar para vocês. Eu tive muita dificuldade em colocar isso no mundo. Então, não quer dizer que você é 4, você tem que trabalhar isso, né, Ingrid? Eu acho que não sei se responde a Franciele um pouquinho a dúvida que ela tem. E outra, de tomar cuidado de, tipo, né, já falar com a autoridade, eu sou esse tipo, sem saber, porque os testes, assim, é difícil você acertar 100%. Eu acho que quando a Fran fala de criatividade, ela fala mais no sentido, me corrija se eu estiver errado, tá, Fran? Mas eu acho que ela fala mais no sentido de descobrir alguma vontade dela, assim, algum dom, algum talento, não que ela vá tocar em algum lugar, não, mas assim, dela com ela, sabe? Uma coisa que floresça dela nesse sentido. Eu acho que tá mais conectada nessa percepção de dons e talentos e o que que faz ela feliz do que algo manual especificamente, entendeu? Mas aí que tá, um dos bloqueios do 4 é que se ele for criar, ele não quer ser igual a ninguém, e aí ele vai ficar se comparando o tempo todo. E se for esse o caso, se ela for uma 4, ela vai ter esse vício, né, da comparação, isso vai frustrar ela bastante. Ao mesmo tempo, né, se ela tiver essa profundidade emocional, né, muitos 4 se dedicam a escrever, a poesia. De novo, não quer dizer que só 4 vai fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma habilidade que os 4 têm, porque eles têm essa habilidade de estar em contato profundo com o sentir. Tá? Então, aqui a gente quer focar no quê? Em olhar principalmente para as dificuldades que a pessoa tem. Então, ela tem uma dificuldade com a criação, então ela precisa começar a fazer o quê? Se permitir tentar coisas novas, se descobrir, né, nesse mundo, e trabalhar talvez pode ser um perfeccionismo, porque aí o 4, ele vai para o 1, quando ele não está num nível ainda muito desenvolvido, ou eu mesma, a pessoa que tem bastante caminho de conhecimento, autoconhecimento, mas se eu estou no estresse, antigamente, meu Deus, era chicotinho a toda hora, não, isso aqui não tá bom, porque não sei o quê, por quê? Porque a gente o 4 ele vai para a flecha 1, então não sei se é o caso dela, que ela se critica muito, se pressiona muito, né? Então o caminho do autoconhecimento é muito fascinante, né? Porque a gente vai desmembrando isso, vai entendendo como a gente funciona. Mas essa jornada, explica. Que jornada? Você falou sobre uma jornada com os florais, é isso? Os florais? É. Ah, sim, com os florais dos elixires, seria para abrir esse processo de entender como a gente funciona, né? Então, trazer o poder de curar a si mesmo, em primeiro lugar, é uma combinação de flores que vai auxiliar você a começar essa jornada, e depois a gente trabalharia com a coragem, então, com a força interior, para a gente poder mergulhar, e aí a gente ia fazer um trabalho ou com o sagrado feminino ou com o sagrado masculino. Por que eu falo sobre isso? Porque a energia yin e yang, ela está presente em todos os eneatipos. E é essa energia que a gente precisa equilibrar em primeiro lugar. Para a gente fazer qualquer trabalho mais profundo espiritual, a gente precisa olhar as questões de base.
né? Que são questões essas? Questões sobre pai e mãe, né? Que reflete a nossa energia do masculino e do feminino. Então, se você quiser traduzir para eles, assim, desse processo seu, né, de você trabalhar com sua energia feminina, como é que foi para você entrar em contato com essas camadas? Porque você já vem fazendo esse trabalho há um tempo. Aí você vai descascando, você não vai acessar tudo de uma vez. Então, a gente vai trabalhando pouco a pouco, para depois entrar no trabalho da personalidade. O processo em si de trabalho com dos florais já é totalmente feminino, né? Porque você tem que estar na autopercepção. Mas é um processo mais de introspecção, isso. É um processo de voltar para dentro. E se torna tão natural você ser diferente, porque é o que você falou, não é sobre você se tornar algo novo, é sobre você acessar o que é. E o floral ajuda a limpar esses bloqueios que estão não nos permitindo acessar o que é. Exato, por exemplo, o tipo 2, às vezes ele precisa aprender a dizer não. Não, não quero. Por limites. Ele tem que acessar a raiva. Então, ele tem que ir para o tipo 8, porque ele está conectado ao 8. Um exemplo, né? Geralmente a mulher nessa sociedade tem dificuldade com isso. Mas o 2, arquetipicamente, tem essa energia. Então, ele vai tomar essências que são solares, que a gente fala energia yang. Porque as flores, sim, o arquétipo das flores é feminino, mas tem flores que são mais yang, né? Então, você vai aprender a pôr limites, a dizer não, a agir mais. Então, cada um vai fazendo um trabalho. E o legal do trabalho das flores é isso, que a gente vai começar a entender qual que é a nossa solução naquele momento através da sabedoria das flores. A gente vai se conectando com as imagens e a gente vai entendendo, por exemplo, o que você precisa fazer agora. Né? Se a gente tivesse mais tempo, depois, numa outra oportunidade, eu posso mostrar as cartinhas das flores, né? Aqui, né, Ingrid? Eu acho que a gente pode se ensinar, talvez, ver o que você acha, se ensinar na próxima semana, a gente conversa, né, se houver essa disponibilidade, para trazer mais um pouco esse assunto das flores, quem sabe a gente iniciar mesmo isso, sabe? Eu acho muito legal se as meninas toparem também, se elas quiserem, né, Fazer uma experiência, né, porque o poder do grupo, ele traz... as pessoas, vocês vão ver, as pessoas vão começar a sonhar com as flores, é uma coisa muito mágica, é um reino, literalmente, que a gente não está habituado, né, quando eu fiz as jornadas do feminino, e depois do sol e flores também, as pessoas iam acessando a mesma mensagem das flores, às vezes sem nem tomar ela, antes de tomar, às vezes tomavam no primeiro dia, as pessoas acessavam. Então, é muito interessante, e isso vai falar muito com a personalidade de cada um, então a gente também vai se compreendendo a partir dessa ótica, né? Então, é uma caminhada muito linda, mas precisa estar aberto para mergulhar nesse profundo e abrir esse baú, né? E ter coragem, porque às vezes a gente tem medos, a gente tem histórias, esses mecanismos de defesa que criam a nossa personalidade. Tudo isso, se você for ler mais sobre o Eneagrama, depois eu posso sugerir também alguma coisa para pessoas lerem, né? Para se aprofundar, assim. Tem o trabalho deles, né, desse instituto, mas também do Nicolai Cursino, que tem vídeo no YouTube e tal. E que aí vocês podem começar a entender como ele é maravilhoso, o Eneagrama, como ele pode trazer chaves realmente importantes de consciência, soluções práticas, né? E se elas quiserem saber de algum acompanhamento com você nesse sentido, dá também para fazer? Individual, Claro, se elas quiserem? Claro. E aí é muito importante ter essa consciência, né, de onde você está no seu caminho, onde você quer chegar, e aí a gente alinhar para realmente descobrir juntas se é mesmo esse tipo de personalidade, o que está pegando. Porque o ponto principal de desenvolvimento do Eneagrama é quando você acessa a tua ferida original. Então, não tem como você fugir disso, porque dentro dessa ferida está a poção também de solução. Está o teu poder. Teu poder está escondido ali. Então, é importante a pessoa estar preparada, né, e ter esse acompanhamento mais de perto, se ela tem questões fortes, né, de base, né, então, acho que faz sentido num aprofundamento, de trazer
esse olhar da natureza como aliada e esse conhecimento. E o grupo é legal, né, porque as pessoas vão compartilhando, a gente pode fazer algumas vivências, não vai ser igual ao presencial, mas a gente pode fazer outras vivências de contato com as emoções, que eu acho bacana. Uhum. Muito legal. E trazendo tua experiência, né, Ingrid, que a Ingrid traz umas chaves maravilhosas também, né. A Ingrid não é mental, mas ela tem uma asa 7 que é fortemente mental, então ela é muito boa comunicadora, muito boa em sintetizar ideias complexas, então ela pode também contribuir nesse sentido, né? Porque eu tô passando pelo processo, né? É o que eu falo para as meninas, eu só trago para o que eu vivo mesmo na prática, e tem mudado a minha vida. E o próprio processo em si já é o feminino acontecendo, porque você tem que se perceber, não vai cair um negócio no seu colo assim que vai. A gente tem que se perceber. E é aqui, é nisso que tá nosso poder. Eu tenho mudado a minha vida. Eu acho que seria legal a gente fazer se as meninas quiserem, fazer uma dentro da comunidade com os florais. Tá. Aí eu acho que a gente pode marcar um próximo, não na próxima semana, mas talvez na outra, a gente conversar sobre os florais em si, entendeu? Falar também sobre. A gente pode alinhar para a lua nova, né? Para começar os florais na lua nova e talvez na lua minguante agora. A lua minguante é agora já, né? Mas talvez no próximo encontro já ter uma ideia de como funcionaria. Pode ser. E agradeço muito a atenção de todas. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Ficou assim meio Para perguntar o que vocês quiserem. vergonha de perguntar. Pode perguntar, não tem problema. Que a gente tenta responder. Vamos ver se aparece mais alguém. Então, a Franciele tem essa questão com a criatividade. Vocês gostaram? Trouxe clareza para vocês. A gente sabe que é muita informação, realmente é muita coisa, mas a gente, acreditem, olha a complexidade, a gente tenta sintetizar o máximo, assim, mesmo. Ah, que bom, Kênia, obrigada. Realmente é complexo. Obrigada, Viviane. Trouxe clareza, percebi que fiz nesse contexto espiritual, amém. Bem complexo, mas deu para entender. Eu quero que vocês extraiam o intelectual, mas percebam assim, o que eu consigo agora perceber mais de maneira prática alguma mudança na minha vida. Pequena coisa, uma nova percepção, que você vai se olhar de uma outra forma, agora você vai poder agir um pouco diferente com você. É isso que eu quero que vocês percebam sempre, de tudo que eu trago, de tudo que vocês absorverem de outros conteúdos. Entendi, mas como que eu consigo pegar a principal chave disso e mudar algo prático na minha vida? Pequena coisa. Não é mudar a vida inteira. Uma pequena coisa. Antes eu ia me criticar porque eu sou assim, agora eu vou pensar de uma outra forma sobre mim. Isso é uma coisa prática que você pode fazer. Então eu quero que vocês percebam isso, entendeu? Tudo que foi falado, vocês conseguiram absorver algo prático? De mudança de percepção de vocês com vocês? Isso é uma pergunta, tá? Tô esperando aqui as respostas. Sou 8, mas vejo a minha transição através do autoconhecimento da espiritualidade. Sem conhecer o Enneagrama, vejo essa transformação acontecendo. Isso, porque, na verdade, ela é natural, o ser humano que está aberto para a evolução, ele naturalmente, com o tempo, né, ele vai ganhando sabedoria, ele vai navegando por isso sem precisar saber nada de Enneagrama. E por isso que fica mais fácil quando a pessoa sabe, e quando ela não sabe, ela corre alguns riscos, né, como ficar sempre no aspecto mais, menos evoluído, né, então a pessoa fica sempre ativando os mesmos comportamentos, não cresce nunca, né? A pessoa começa a crescer quando ela começa a se conhecer melhor. Então, eu não espero que vocês entendam todo o processo de como funciona esse trabalho e tudo, mas é importante, se eu pudesse sair daqui e deixar uma recomendação para vocês, seria observarem esses 3 centros de inteligência. Porque, às vezes, a pessoa tem dúvida se é um tipo ou se é outro. Isso é bem comum, né? O centro de inteligência é o corpo, o coração ou mental. Isso, o corpo,
a mente e as emoções, né? Então, você tenta fazer, às vezes, essa distinção entre um tipo e outro, ao perceber qual é o seu centro de inteligência dominante. Porque, como eu fiz o trabalho com a Ingrid, ela falou que eu sou muito mental, parece que eu sou tipo 7, eu sou tipo 7. E a gente veio descobrir que, na verdade, ela é totalmente 8, por conta da parte corporal dela e dessa inteligência que ela tem através do corpo. Então, vocês começam a entender qual é a sua força. Então, vocês param de brigar, por exemplo, eu não sou criativa, eu não sou emocional, e na verdade você é mental. Não é que o mental não possa ser criativo, mas assim, é outra dinâmica. Você tem outro padrão, outro modus operandi. Não é que você não tenha raiva, não é que você não tenha tristeza, mas você vai ser muito mais conectado com o medo, mesmo que você ache que não, porque tem tipos que vão achar que não tem medo, mas eles são mentais. Né? Então, o ego, ele tem a personalidade, né, é construída a partir do nosso ego. E o nosso ego, ele tem muitas estratégias para nos fazer manter ali, né, na pequenez. Então, a gente precisa entender que o ego, ele está aqui para servir. Ele não está aqui para controlar a nossa vida. E isso é um trabalho de toda uma vida, né? Porque a gente... Várias, né? Porque a gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Então, quando a gente cresce quanto adulto, a gente não faz a transição para ser adulto de verdade. A gente segue sendo uma criança adulta. Então, todos os nossos relacionamentos espelham nossas dores da criança. Sim, a grande maioria de nós tem dificuldade de relacionamento por conta disso. Porque a gente não aprendeu a se conhecer de verdade, entender que a gente não precisa estar nessa criança ferida, trazendo essas coisas, mas não é porque é frescura, porque isso faz parte do mecanismo do ego. A partir do momento que você sabe como você funciona, fica mais fácil, né, gente? Não adianta ter uma máquina linda, maravilhosa, que faz 1000 coisas, mas você não sabe porque não leu o manual, nunca fez nada. Você vai estar sempre na operação básica, liga, desliga e pausa, em vez de aprender a lidar com a complexidade. E não é um processo mágico, assim, uma aula de 2 horas, tá? Falou, vou sair, agora minha vida mudou. Né? É vivencial mesmo, vamos vivenciar. Eu acho que isso que é o lindo, assim, né? E a natureza é muito linda por conta disso também, porque é uma aliada que vai estar ali com você e vai ser uma mestra interna, né? Vai estar ali te guiando. Eu sou muito grata por você disponibilizar o seu tempo para a gente. Obrigada. Trazer tanto conhecimento, ouro puro. Aprendi Obrigada super pelo convite. Muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por vir trazer sua mensagem para as meninas, que somos uma família, elas sabem disso. Meninas, muito feliz de estar com vocês aqui mais uma noite. Depois dessa aula também vai ser na plataforma. E a gente marca um próximo encontro, então, para falar sobre os florais e o meu processo. Não vai ser o nosso próximo encontro, vai ser depois, mas dentro do nosso, das nossas terças-feiras, eu trago o meu processo e a gente vê como que a gente consegue encaixar isso para nós, todas. Obrigada, Si. Obrigada, menina. De nada. E só mais um detalhe, eu estava lendo aqui os comentários, né? As pessoas não se fixarem muito no teste, porque às vezes o teste não pode identificar o seu tipo, tá? Então, a gente observem essa questão das energias. Eu vou mandar provavelmente um site que explique um pouquinho melhor os tipos ali, né, para que a Ingrid compartilhe com vocês, e aí vocês podem começar a entrar um pouquinho mais profundo nos arquétipos, tá, de cada um. Legal. Considerando essas 3 energias aí, né, que eu falei, essas divisões que são muito importantes. Isso é o que faz a diferença no processo depois, tá, gente? Então, fiquem bem, eu estou muito feliz de estar aqui e estar partilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Nós também, muito feliz com a sua presença. Beijo, meninas. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Noite.